E muito bem, esse é o primeiro podcast Além da Emoção começando já de um jeito diferente, porque hoje tem coisas especiais para acontecer. O primeiro precisa ser muito bom e a gente tem que começar, tem que estrear, lógico, estreando sempre com o pé direito. Muito prazer, eu sou o Levi Palomo e hoje, de maneira excepcional, eu entrevisto a Rubiana Rodrigues. Rubiana Rodrigues, palestrante e psicóloga com MBA pela FGV em Gestão de Pessoas, com especialização em saúde mental em Trieste, na Itália, formação em coaching emocional pelo Instituto Augusto Cury, com quem teve a oportunidade de trabalhar durante 3 anos. Atuou como coordenadora, gerente de recursos humanos e treinamentos em consultoria de RH em grandes empresas e multinacionais. Atuação como docente em cursos de pós-graduação em Ribeirão Preto e faculdades da região. Foi consultora e docente pelo Senac e Sebrae, onde atuou com treinamento e participou de vários projetos por mais de 15 anos. Deu entrevistas em programas no SBT, Record e Rede Globo. Vem realizando palestras e treinamentos desde 1998 nas áreas de postura profissional, atendimento ao cliente, atendimento humanizado, relacionamento interpessoal, entre outros. Trabalhou no GEAC, Grupo Augusto Cury, por 3 anos, ministrando treinamentos de qualidade de vida, liderança e coaching na Memphis e na Escola da Inteligência como consultora e palestrante. Co-autora do livro Otimizando Relações pela editora Literate Books International, que foi lançado em fevereiro de 2021 com o tema Nomofobia, Patologia da Vida Moderna, falando sobre o vício em tecnologia. Livro em coautoria, Inteligência Emocional e Neurociência, com o tema Atendimento Humanizado pela editora Avantic. Capacitação corporativa, previsto para lançamento em janeiro de 2023. Já ministrou mais de 100 mil horas de treinamento in company, workshops e palestras, impactando mais de 12 mil pessoas. Ministrou palestras em eventos nacionais e mais de 100 empresas públicas e privadas, nacionais e multinacionais, com mais de 25 anos de experiência. Leve esses treinamentos ou palestras para a sua empresa, prefeitura ou hospital e invista em qualificação dos seus profissionais. Entre nas nossas redes sociais ou faça seu orçamento pelos telefones e WhatsApp 016 991 36 5568, 064 996 16 0066. Tudo bem, Levi? Muito obrigado por ter aceito o convite, né? E ter aceito me entrevistar e iniciar, né, esse podcast aí tão esperado, né, com o pé direito. Com o pé direito, estúdio lindo, maravilhoso, tudo lindo. Canecas aqui do podcast, além da emoção, aqui ó, bonitinho, sensacional. Rubiana Rodrigues, tudo em dia. Rubiana, vamos começar então o seu primeiro podcast, diferente da maneira que todo mundo começa ali, que o próprio apresentador conduz, a gente fez algo diferente hoje para que todo mundo conheça quem é Rubiana Rodrigues. Rubiana Rodrigues, minha querida, é palestrante, é psicóloga formada lá em Minas Gerais. Isso. Belzonte? Uberlândia? Uberlândia. Isso. Legal. Faz muito tempo que você atua na área? Olha, Levi, de formação já tem 25 anos. 25 anos, quase bastante. que eu tenho de idade. Bacana, exatamente. Bacana. E aí, depois disso, Rubiana também é colunista de rádio, é coautora de livros, e agora está começando no podcast. Primeiro, antes da gente entrar nessa questão do podcast, Rubiana, eu quero entender de você como que foi degringolando essa sua trajetória, como que você iniciou no ramo da psicologia, obviamente pela faculdade, mas depois processo de atuação, como é que foi todo esse seu caminho até chegar onde a gente precisa chegar, que é o assunto do podcast? Bom, depois, assim que eu me formei, eu fui fazer uma especialização na Itália, em saúde mental. Então, ao contrário de todo mundo, eu não me formei e comecei a trabalhar. Fiz essa pós e logo em seguida, como eu havia me formado em Uberlândia, eu não voltei e nem continuei em Uberlândia. Eu vim para Ribeirão Preto. Legal. Então, eu tenho 20 anos de Ribeirão. E a minha maior atuação foi na área de recursos humanos, né? Trabalhei em várias empresas, cheguei a ser gerente de RH. E no RH, eu descobri o treinamento, que aí foi um pulo para as palestras, que é o que eu amo fazer, né? É o que eu mais tenho me especializado aí, já tenho uns 15 anos de atuação nessa área. E o ano passado, eu entrei de vez para comunicação, digamos assim. Eu comecei a fazer um curso de locução no Senac, me apaixonei. Do Senac surgiu a questão do podcast.
Então, assim, até muitas pessoas perguntam se eu estou migrando, né, de profissão, de área. Uhum. Mas eu costumo dizer que não, que eu estou agregando, porque Legal. eu acredito que comunicadora, de uma certa maneira, eu já era. Então, eu quis buscar exatamente me especializar para poder fazer melhor o que eu fazia, que é as palestras e até o sonho de criar um podcast também, de fazer de uma maneira mais profissional, né? Que agora já está aqui, já está rolando, já está acontecendo. Então, o seu princípio ali foi como psicóloga, depois entrou a questão de você se tornar palestrante e segue com esses dois caminhos por enquanto também, né? Hoje praticamente eu não atendo mais clinicamente. Atendi Unimed durante vários anos, fiz parte da cooperativa dos psicólogos aqui em Ribeirão Preto, depois da pandemia. Antes da pandemia eu trabalhei com palestras com Augusto Cury. Legal. E de lá para cá, como eu viajava muito, eu já não tinha muita disponibilidade para conciliar, né, as viagens com o paciente, mesmo que fosse online. E aí agora eu praticamente estou de vez nessa área da comunicação, das palestras e com o podcast. Então explica para o nosso público que está acompanhando o seu primeiro podcast, essa junção dessas suas vivências, dessas suas profissões, no caso psicóloga e também palestrante, se uniram para se tornar um podcast chamado Além da Emoção. Isso. Por que Além da Emoção e por que um podcast sobre um tema que você tem tanta vivência, mas a gente sabe que o mundo tem diversos assuntos aí que precisam serem debatidos? E a gente não pode abrir muito, né? Então, assim, para a gente poder trabalhar com um tema mais específico, o meu objetivo foi, por conta até da questão da NR1, que é uma norma regulamentadora que obriga as empresas a cuidar da saúde mental dos funcionários, e como eu já estou dentro da empresa fazendo palestras nesse sentido, né, preventivo, em relação à saúde mental, assédio sexual e moral, qualidade de vida. Então, a minha intenção era fazer um podcast onde eu pudesse levar esses assuntos, que eles pudessem agregar nesse momento que as empresas estão precisando se adequar, né, e cuidar da saúde mental dos funcionários, do clima, cuidar das lideranças. Então, são temas que, na realidade, eu sempre fiz. E agora chegou o momento de mostrar para as pessoas, né? E criar uma ferramenta a mais para que a gente pudesse atender uma necessidade real. Não sei se você sabe, mas o Brasil, o ano passado, ele teve 500 mil atestados. 500 mil? Por conta de afastamentos ligados à questão da saúde mental. Estresse, depressão, burnout, ansiedade, síndrome do pânico. Então, a conta não fecha. O governo, obviamente, falou, peraí, vamos... As empresas precisam assumir e, assim, pelo menos não criar um ambiente onde as pessoas adoecessem mais. Porque a gente sabe também, não dá para jogar a culpa só na empresa. Às vezes o funcionário, ele já não entra... Ele já não está tão bem, né? Principalmente depois, pós-pandemia, a gente sabe, tem muita gente que ainda paga, né, o preço alto aí pelos estragos, né? Na época do ter ficado confinado, enfim. Então, a empresa tem que fazer a parte dela, propiciar um ambiente saudável, né, sadio, porque é o que eu sempre falo, as pessoas passam a maior parte do tempo lá. Imagina você passar 8 horas num local que você não se sente bem. Não tem condições. Você adoece. Não tem condições. De uma maneira ou de outra, você vai adoecer. E aí, com base em todos esses dados que você foi analisando, reunindo essas informações, mais atrelado à sua experiência, você decidiu criar o Além da Emoção. Isso. E por que esse nome? O Além da Emoção, eu acho que, embora eu não quisesse abrir tanto o leque, mas é um nome que, quando a gente fala de emoção, a gente fala de gente. Exato. Então, de uma maneira ou de outra, eu penso em trazer temas ligados à saúde mental, mas também ligados à psiquiatria, ligados à comunicação, né? Que a gente sabe que impacta aí de várias maneiras, né? Então, eu acho que quando a gente fala de emoção, a gente está falando de ser humano, a gente está falando de uma forma humanizada, que é a proposta que eu quero trazer. Em época de IA, né? Em época de IA, fugir um pouquinho, e trazer na a coisa contramão, pro pé no chão. Exatamente. É importante. E essa questão de saúde mental, né, Rubiana, sempre existiu, sempre bateu na portinha de todo mundo ali, mas
ao longo do tempo, deixou de ser ignorado, porque era muito ignorado. Ah, você tá maluco, você tá doido. Muito preconceito. Muito preconceito. E isso, que bom que acabou esse tabu, essas barreiras em relação à saúde mental, e agora isso é debatido, é discutido, deixou de ser uma coisa meio escondida, meio aquela situação de que vai passar com um psicólogo, você tá maluco. Não existe isso. Infelizmente, existe ainda, mas menos, né? Exato. Porque é o que você falou, como hoje a gente tem falado muito, tem debatido, então as pessoas têm procurado ajuda. E é sabido também que qualquer problema na área de saúde mental, quanto antes você procurar, melhor. Né? Às vezes uma tristeza hoje pode até ser uma tristeza profunda, mas às vezes ela não chegou num nível ainda de uma depressão. Se você fizer uma terapia, se você às vezes fizer uma reavaliação, uma autoanálise, mudar os hábitos, às vezes mudar de emprego, às vezes mudar de marido, de esposa, né? Ver o que está atrapalhando, às vezes você consegue evitar e trabalhar na prevenção sem precisar chegar às vias de fato, de procurar psiquiatra, medicamento. Então, as pessoas têm tido essa conscientização e esse cuidado, mas ainda não é todo mundo, infelizmente. E, Rubiana, aproveitando a deixa do assunto, qual que é, assim, o tema principal, a situação principal que as pessoas enfrentam agora, 2026, que mais vale a pena investir na saúde mental? É ansiedade? É depressão? O que é? É o TDAH, que é muito falado também? Qual que é o principal? Os três acho que são os campeões, né, de audiência. Uhum. Mas, assim, infelizmente, Levi, o Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo. Mais ansioso do mundo? Mais ansioso. Estamos aí no ranking, né, em primeiro lugar. E eu até costumo falar nas palestras que há um tempo atrás a gente era considerado um dos países mais felizes do mundo. Eu lembro disso, é verdade. Eu acho que sexto, sétimo lugar. Perdemos ali. Perdemos a colocação de país mais feliz para, infelizmente, adquirir o título do mais ansioso. E, coincidentemente, o que eu costumo fazer essa reflexão, né, não é nem uma fala minha, baseado nas pesquisas, nas estatísticas, em fatos, como o Brasil se tornou o país mais ansioso, e o país também que está em segundo lugar em uso de redes sociais. Que está totalmente atrelado à questão da ansiedade, né? Exatamente. Então, eu penso que à medida que esse excesso de telas, de tecnologia, de modo geral, foi crescendo, a população foi adoecendo. Seria o imediatismo que traz a rede social? Tudo é para ontem, tudo é para agora, não posso esperar? E a questão também, com a pandemia, as pessoas passaram a se isolar. Sim. Como elas se isolaram, elas tiveram que reinventar uma maneira de entrar em contato com o outro, de manter o contato com a família, de continuar uma certa vida social, né? Uhum. De continuar contato com os amigos, o mínimo de lazer, e tudo isso passou a ser feito no celular. Compras. Então, aí a gente tem a questão do excesso, né? Das apostas, a gente tem a questão da pornografia, a gente tem tido, infelizmente, também tem crescido muitos casamentos prejudicados por conta disso. Então, além das apostas, da própria pornografia, o excesso de games pelas crianças. Então, na pandemia, parece que isso aumentou. Teve uma exaltação muito grande disso. E agora a gente está tentando pagar essa conta, né? Correr atrás do prejuízo. E aí junta todas essas coisas, todas essas questões, e fica muito evidente que tudo a gente faz pelo celular. Tudo a gente precisa estar dentro dessa caixinha para conseguir resolver. O que acaba acontecendo? As interações sociais morrem ou diminuem pra caramba, que é o caso. Papo de você ir no restaurante e ver um casal que era para estar ali conversando, ou simplesmente comendo e sentindo o gosto da comida, aproveitando, e tá no celular o tempo inteiro, porque a vida agora passa dentro de um celular. É muito bom o celular, é maravilhoso, é excelente, a gente precisa. Em 2026 a gente precisa, e já não é de hoje que a gente precisa dele. Mas é sempre bom equilíbrio, né, Rubiana? Nem 8, nem 80, meio do caminho, meio termo. É o que eu falo principalmente para os adolescentes, não é? Você imagina eu falar para um adolescente que o celular é ruim, né? Numa vai arranjar briga, você vai arranjar briga, Então, eu falo, gente, não é que ele é ruim, mas assim, eu esses dias ainda fiz uma palestra, ainda perguntei, quando vocês ganharam o celular, alguém explicou para vocês como é que vocês tinham que usar? Falou, não. Só simplesmente entregou. Então, é uma questão também que vem sido debatida, né? Até que ponto não valeria a pena a gente ter uma disciplina
nas escolas para falar sobre isso, porque junto com o celular vem a pedofilia digital, vem o bullying digital, total. vem os desafios, que é um assunto que não é tão comentado, principalmente porque muitos pais não conhecem esses desafios do saco plástico, do desodorante, e às vezes quando vão saber da pior maneira possível, às vezes com o filho, às vezes com o vizinho, e é um tema, Levi, tão delicado, porque quando eu vou falar sobre ele, eu peço que não tenha nenhuma criança. Eu não posso ter nenhuma criança e nenhum adolescente. Por quê? A palestra é para o pai. Se eu falar para uma criança ou um adolescente de uma coisa que ele não conhece, você concorda que eu vou estar instigando a curiosidade? Total, Nossa, interfere porque muito. eu escutei falando, né, e eu não conhecia. Então, deixa ela ver o que é isso, né? Aí é o problema. Aí, ao invés de eu ajudar, então, assim, é um tema tão delicado quanto você falar de suicídio. O suicídio também tem todo um rigor, né? Até as campanhas, a gente tem que saber, porque infelizmente no mês também, de Setembro Amarelo, é quando aumenta o número de suicídio. Então a gente tem que ter todo um tato e é um assunto essencial, ao meu ver, principalmente para os pais que desconhecem. Eles não sabem. Várias palestras eu pergunto, quem aqui já ouviu falar dos desafios? Levanta a mão, uma minoria. E eles ficam chocados. Porque, infelizmente, eles também não conseguem acompanhar. Não sei se você lembra da época do Baleia Azul. Lembra, aquela do loucura. mônimo, aí as pessoas se automutilavam e faziam a baleia no braço. Até era uma maneira de você identificar aqueles que não usam, né, moletom, nada. Poderia ser um sinal. Mas de lá para cá surgiram vários outros e é umas ideias, né, tonta, coisa de adolescente. Agora, mesmo que não tem noção. Por que esse pessoal com essa faixa etária, adolescentes a gente considera entre 12 anos até qual? A partir 18? Aos 18. De 12 a 18. Por que essa faixa etária, tudo bem, a cabeça não está formada, a maturidade ainda não existe na grande maioria, mas por que é a grande problematização em questão de saúde mental atinge mais os adolescentes? Olha, hoje já não é mais tanto assim. Não é mais? Hoje a gente tem tido suicídio em crianças menos de 12 anos. A gente tem tido incidências de crianças participando desses desafios com criança menos de 12 anos. Agora, a minha avaliação, o que acontece? Quando eu vou fazer palestra nas escolas, o número de pais maior que participam são do infantil até o Fundamental 1. Que a criança está ali até os 10 anos, né, 12. A partir daí, eu não sei o que acontece, que os pais acham que o filho, tipo, tá grande, já sabe se virar, tá formado. E a maior dificuldade que a gente tinha era levar pais nas palestras nessa faixa etária. Que aí, respondendo a sua pergunta, infelizmente, é onde muita coisa acontece. Sim. Automutilação acontece nessa faixa etária, depressão, tentativa de suicídio, crises de ansiedade. Muitos, a partir daí, precocemente, entram também na pornografia. Aí começa a questão dos nudes. Com os nudes vem a questão da pedofilia. Além da pedofilia, vem a questão também das chantagens, né? Porque aí começa com uma chantagem, pede... O pedófilo se faz passar por uma criança e aí manda uma foto de uma menina e pede uma foto do menino, por exemplo. Aí ele manda, ele começa a ser chantageado. Então, assim, às vezes a gente vê, nossa, mas um menino tão jovem, não tinha depressão, do nada, suicida. Muitas vezes você vai ver no celular, você vai ver no tablet ou no notebook, ele estava sendo chantageado de alguma maneira. Tinha se envolvido de alguma maneira numa chantagem como essa, né? Então, ou seja, os riscos são enormes. É nessa faixa etária que o risco é maior. Esses são os riscos e as maneiras de prevenção que quem está acompanhando agora o nosso podcast aqui pode, até se são pais, tem crianças, adolescentes, enfim, nessa faixa etária, quais são os cuidados ali que a gente pode tomar para conseguir prevenir antes que algo pior aconteça? Primeira coisa, monitorar e limite. Não dá para você deixar um tablet com uma criança ou com um adolescente, ou deixar o adolescente jogando a noite inteira. Então, assim, tudo é aquela velha frase, o que é demais passa. Então, e todo excesso denota uma falta, uma ausência. Então, se a criança está muito tempo jogando, se ela está muito tempo no WhatsApp, se ela está muito tempo em rede social, tem que fazer alguma coisa, tipo esporte,
artes, tirar a criança desse mundo. Agora, o que eu costumo falar para os pais é, você está tirando uma coisa que ela gosta. E ela está acostumada a fazer. Não adianta querer tirar de uma hora para outra. Então, o ideal é, primeiro, não deixar chegar nesse ponto. Então, o que a gente pode fazer? Adiar a entrega do tablet, adiar a entrega do celular, adiar a entrada nas redes sociais. Já tem alguns países fazendo isso, adiantando, não deixando criança entrar, ter redes sociais antes de 16, 18 anos. Então, a primeira coisa, quanto mais você ganhar tempo nesse sentido, até para que o seu filho possa ter essa maturidade, porque uma criança de 2, 3 anos, gente, ela não sabe nem o que é aquilo que ela tem na mão e o dano que causa, né, neurologicamente, fisicamente, para as vistas, coluna, obesidade, porque a criança não brinca, ela não interage, a questão do interpessoal, né? As crianças hoje não brincam mais umas com as outras. Não tem coordenação motora para fazer um desenho, muitas das vezes. Você quer ver o que não tá tendo mais? Braço quebrado, perna quebrada. Esses dias eu estava conversando com um ortopedista. Por um lado é até bom, né? Ele falou, não tem mais o número de fratura. Porque as crianças... Caiu, porque as crianças não jogam bola, não sobem em árvore, não caem de árvore. Não solta pipa. É só aqui, ó. Então, o que aumentou? Problemas oftalmológicos, problemas de coluna e obesidade, pressão alta. E o desenvolvimento também do motor, crescimento. Principalmente cognitivo, né? Porque atrapalha muito. Principalmente. Rubiana, a gente já está mais ou menos na metade do nosso podcast e eu quero saber de você spoilers. Quais serão supostos temas que a gente vai escutar no Além da Emoção nos próximos episódios que chegam em breve estão no ar? Então, Levi, eu tô tomando assim um cuidado enorme, mas eu decidi também que vou contar com a participação do público. Vou fazer enquetes, porque às vezes são temas que eu vou citar um exemplo, né? Eu quero e gostaria de falar, por exemplo, de necrofilia, que é um tema tabu, que muita gente não fala, que são pessoas que têm prazer em ter relação com cadáveres. Eu acho que a gente já ouviu falar em algum momento, mas a gente não sabe por quê, qual que é a incidência. Aí eu fico perguntando, será que acontece tão pouco assim? Ou será que acontece muito mais do que a gente imagina? Então, esse é um tema que eu gostaria de abordar. Tem um outro menos denso, que é a síndrome de Stendhal, que estava até vendo no Netflix, a série do Berlim. E aí ele tem, né, um momento desse que é essa questão de ficar deslumbrado, excesso de arte. Então, a pessoa tem sintomas físicos mesmo, tá? Síndrome de Stendhal. Stendhal. Que tem um nome, que tem um porquê, que aconteceu lá em Firenze. Porque lá em Firenze é um banho de cultura, né? Em todos os sentidos. Esculturas, a própria arquitetura, onde a gente tem Michelangelo, enfim, tem. As pessoas têm esse excesso de acompanhamento de artes e tem o que com ela? E tem um sintoma físico e emocional. Elas têm... Esse excesso da arte acaba causando esse sintoma, que é a síndrome de Stendhal. Sente dor por ver tanta arte? Não chega a ser dor. Tem algumas características, né? Não vou falar muito, porque a gente vai falar no próximo programa. Mas sintomas físicos e psicológicos, de exaltação, palpitação, a mão fica fria. Pelo excesso. Né? Pelo excesso de arte, que é uma coisa boa. Mas você vê que até a arte em excesso faz mal. Faz mal. A arte que é maravilhosa. Isso. Tudo que é demais faz mal, né? E o que mais que a gente vai ter no Além da Emoção? Vamos lá, temas? Além disso, eu acredito que a gente vai trazer temas do dia a dia, que as pessoas se identificam com, por exemplo, o narcisismo. Tem uma galera, hein? A própria questão dos relacionamentos tóxicos. Aí entra a questão do PMD, né? Que são os bipolares, né? Borderline. Então, borderline, talvez um pouco de esquizofrenia, porque tem vários tipos de esquizofrenia, tem vários tipos de depressão. Trazer especialistas, graus, trazer especialistas mesmo para falar um pouco de temas que às vezes a gente ouviu, mas a gente não conhece. Um que está previsto também é o estresse pós-traumático. Nossa, isso acontece muito. Inclusive eu passei por isso, vou dar meu depoimento, vou contar no programa o que aconteceu. Então, muita gente que às vezes foi vítima de algum assalto, né, ou algum momento que gera ali um estresse, e às vezes isso perdura por muito tempo. Eu tenho disso ainda. Então, eu acho que são temas que vão agregar. Então, o objetivo é trazer um pouco curiosidade e trazer temas do dia a dia.
e contar com a participação do público para votar naqueles que eles acham mais interessante para a gente seguir nessa ordem. Os mais votados, aí eu vou trazer especialistas nessa área. E vai estar no seu Instagram a votação? Como que vai ser esse Acredito acesso? que no Instagram, no próprio YouTube. Legal. Não sei se tem como fazer isso no Spotify também. Se tiver, Tem, em todas tem as sim, redes tem sociais. Aí no final eu vou reunir a votação de todos. Bom, o mais votado para o próximo programa vai ser tal tema. Ou talvez não assim logo para o próximo programa, porque dependendo do tema. Esse, por exemplo, da necrofilia, eu não encontrei ainda pessoas que queiram falar sobre. Mas é um tema pesado, então pesado, o pessoal fica meio né? recua. Mas não vou desistir. Tenho certeza que uma hora ainda acha alguém para falar sobre esse e outros, né? Que às vezes as pessoas têm curiosidade. TDAH, espectro autista, isso, autista, muitas coisas. Tem tudo isso previsto. Então, o podcast Além da Emoção, disponível em vídeo, como videocast no YouTube e Spotify. Dá para escutar só o áudio também no Spotify. Deezer, onde mais dá para ouvir? Agora, no caso, só sem o recurso da imagem, só o podcast em áudio ali. Deezer. No próprio Instagram. No Instagram, no alguns canal cortes. do YouTube, né? Vai estar disponível na íntegra no canal do YouTube. Legal. Também. Amazon Music vai estar disponível. Amazon também. E eu não sei se caberia, mas talvez alguns cortes até no próprio LinkedIn. Para chamar a atenção dessa comunidade, né? Que o LinkedIn, a gente sabe que é uma rede social bem profissional, então o objetivo é trazer esses temas voltados à saúde mental também, porque lá tem várias pessoas de RH que buscam, talvez, né, informação, talvez respostas e às vezes um conteúdo para levar para a empresa, às vezes uma palestra, às vezes até em forma de podcast, porque tem algumas empresas que levam o podcast para a empresa, que vira um videocast, né? E faz ao vivo, que aí vira um talk show, né? Com plateia, com direito a perguntas. Então, tudo isso vai estar disponível. A empresa também que quiser, a gente vai para a empresa, entrevista. Levo Além da Emoção junto, então. Levo Além da Emoção, vou entrevistar psicólogo, se a empresa tiver, vou entrevistar, às vezes, um profissional do jurídico para falar da questão de assédio, vou entrevistar gerentes de RH, profissionais da área de segurança do trabalho, né? Técnico de segurança, engenheiro de segurança, porque agora tem tudo a ver com a questão do NR1 também. Ou se não tiver, não, é uma empresa pequena, eu levo o convidado e a gente faz o programa lá. Sensacional. O objetivo é Formas esse. de contato para conseguir te encontrar, levar o Além da Emoção? No Instagram, palestrante Rubiana com y.rodrigues. No YouTube também. @palestrante Rubiana.Rodrigues. Rubiana.Rodrigues. No Instagram. E no YouTube também é palestrante Rubiana Rodrigues. E no LinkedIn também. No Spotify tá no nome do podcast, Além da Emoção. Aí procura pelo podcast mesmo. No Spotify, Deezer, Amazon Music e Todos. mais um monte de aplicativos de podcast para poder escutar. Rubiana, agora voltando mais ao assunto ali dos porquês. Por que disso, por que daquilo? Num passado não tão distante, soube também que você foi docente. Assim como eu também sou, você também foi docente. Claro que minha área é uma, sua área é outra. O que você fez ali como docente? Qual foi a sua atuação, período? Como que foi essa experiência para você? Olha, Levi, eu fiquei 8 anos prestando serviço para o Senac. Tive 3 anos no SESC Senat e no Sebrae eu prestei serviço também. Não cheguei a ser docente, mas no SESC Senat e no Senac. Eu atuava em áreas voltados a treinamentos in company no Senac. E eu dei aula de ética durante muito tempo, então dei aula em vários cursos, inclusive no de locução, foi quando eu conheci, no curso de estética, no curso de redes, de informática. Então, assim, eu tive a oportunidade de passar por vários cursos, e no SESC Senat eu fiquei muito tempo também com a parte das palestras. Então, eles têm um calendário anual, que aí começa, tipo, Janeiro Branco, né? Saúde mental, aí depois vem Dia da Mulher, depois Setembro Amarelo, Outubro Rosa. Então eu fazia. Além disso, tipo, dia do campanhas, por exemplo, erradicação ao cigarro, Legal. Meio ambiente, alcoolismo, né? Alcoolismo, álcool, drogas. Aí eu fazia o ano inteiro. Então, lá no SESC Senat eu fiquei basicamente com as palestras e assumi algumas turmas do Via Rápida. Legal.
que eu Legal. fazia um pouco assim de relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, falava sobre currículo, entrevista. Então, docente, palestrante, psicóloga Escritora. e escritora, justamente disso que eu quero falar. Tá aqui na nossa Um pouco frente de tudo. 4 livros que você atuou como autora ou coautora? Coautora, né? Na realidade, tudo começou com este esse aqui. em coautoria antes Certo. da pandemia. Otimizando relações. Por incrível que pareça, Legal. eu já tinha sacado, assim, eu tinha despertado para a questão do excesso de telas. Aham. E aí, depois da pandemia, só piorou, né? E nessa época, eu escrevi o excesso de telas também para crianças, que Esse é... aqui? Não, que é O esse azulzinho? aqui, que é o azulzinho. Legal. Esses dois nasceram juntos. São 2 filhos gêmeos, então. 2 filhos gêmeos. O Esse livro é das sobre brincadeiras perdidas. excesso Legal. de telas para crianças, telas, games, né, de modo geral. E esse aqui é um livro que eu coordenei, que é sobre o atendimento humanizado. Então, Cuidando com empatia, a arte do atendimento humanizado. Legal. onde eu trouxe vários profissionais da área da saúde, dentistas, médicos, psicólogos, fono, várias áreas, né, onde cada um fala da sua atuação de forma humanizada, né, onde eles fazem a diferença, cada um dentro da sua área. E aí eu coordenei e eu tenho um capítulo onde eu falo de assédio. Também. Neste livro aqui, especificamente. Neste livro, eu conto uma experiência também que eu tive na FEBEM, né? Falo do assédio moral, assédio sexual, um depoimento pessoal e verídico, uma história verídica que aconteceu. E aí eu tive o convite da Janaína da Cunha, que é Deixa eu ver esse aqui também. Ajuda bisneta o velho aqui que tá distante. do Euclides da Cunha, que reuniu Você também não está sozinha. várias mulheres contando sobre histórias de superação. Então, ela me convidou, ela que também faz parte do meu, ela que é comunicadora, tem um currículo, além de escritora, né, tem atuação em várias áreas, ela participou do meu livro falando de comunicação humanizada também. Muito bom. E tem algumas frases aqui no meio do livro. Liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. Clarice Lispector. Excelentes citações, inclusive. E, Rubiana, para a gente encontrar todos... Coloca ali para mim, por favor. Para a gente conseguir encontrar todos esses livros, é pela Amazon, é pela internet, de forma geral, em todos os sites. Como é que a gente acha? Pode ser diretamente nas minhas redes sociais também, Legal. mas ele está na Amazon e nós vamos estar, já vou convidar vocês, na Bienal. Eu, Janaína vai levar o dela, Bacana, que eu eu vou lá, participei, eu vou levar o que ela também participou, vou levar o infantil e nós vamos estar lá com a editora, né, a ABC Editora, que é o stand onde a gente vai estar participando, ABC. dia 7, Janaína acho que chega às 9, até às 9 eu entro 9h30 e vamos passar o dia 7, feriado, 7 de setembro, Maravilha. lá na Bienal em São Paulo. Então, temos possibilidades imensas aí de você levar para sua empresa, inclusive o podcast Além da Emoção com a Rubiana, que é docente, é psicóloga, é palestrante e agora podcaster. Bem-vindo à podosfera. Fique à vontade Obrigada. nesse caminho que já é meu há bastante tempo, que eu já vivo nesse caminho E vicia, há 7 né? anos. E vicia, uma Eu imagino. delícia, muito gostoso. Imagino. Espero que seja uma carreira longa, que dure bastante, que seja muito sucesso e que você consiga mudar ou até agregar na vida de muitas pessoas que vão te acompanhar, seja no áudio, ou seja no videocast, no podcast ou videocast, enfim, e que seja muito sucesso. Parabéns. Muito obrigada. O objetivo é exatamente esse, poder impactar a vida das pessoas e contribuir de alguma maneira, porque afinal de contas, senão, do que serve todo isso se a gente guardar pra gente, né? Exatamente. Então, vamos divulgar. E esse foi o podcast Além da Emoção, episódio 1, finalizando aqui agora neste momento, e a gente volta no próximo episódio. A gente não, Rubiana volta no próximo episódio, afinal de contas, hoje eu vim aqui só para poder participar e apresentar o primeiro episódio para que você, que ainda não conhece, conhecer quem é a Rubiana Rodrigues. Essa fera aí, meu. Mas eu já vou dar spoiler que o episódio 2 vai ser com Levi Palomo, Mas o que nosso coisa. convidado de honra especial, só que no papel agora de entrevistado. Aguardem. É em isso breve. aí. Valeu, Rubiana, até mais. Valeu, obrigada, Falou, até galera. mais. Até o próximo. Finalizando, fomos nessa.